Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos, novamente, refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é domingo, o quinto domingo do tempo comum, e o nosso Evangelho é de Marcos, capítulo 1, versículos do 29 ao 39. No Evangelho de hoje, nós ouvíamos que Jesus tinha ido para a casa de Simão Pedro com alguns outros discípulos e que ali havia realizado muitos sinais, havia realmente trabalhado bastante, porque no momento que ele chega, ele já cura a sogra de Pedro e também naquele dia muitas pessoas começam a ir até aquele lugar onde ele estava, levavam muitas pessoas doentes para serem curadas, muitos outros eram curados da possessão e da opressão de espíritos malignos. Muitas pessoas queriam ouvir a sua palavra e receber, por meio dos seus sinais, os milagres de que tanto necessitavam. Mas dizia que depois, em um certo momento, depois de Jesus ter feito tantas boas obras, então, no meio da madrugada, o Senhor se retira em um lugar sozinho e deserto para poder rezar. Isso é muito bonito, porque quando nós olhamos o Cristo, que constantemente no Evangelho, muitas vezes, tem essa atitude de separar-se para ir rezar e estar a sós com Deus, nós percebemos que Jesus era alguém que se colocava nas mãos do Pai verdadeiramente para procurar fazer a sua vontade. A oração não é, em outras palavras, nada mais e nada menos do que um verdadeiro diálogo com Deus para podermos conhecer a vontade de Deus em nossas vidas. E isso Jesus fazia constantemente, se separava das pessoas para estar a sós com o seu Pai e se fortalecendo na oração e entendendo a vontade de Deus, agia da melhor forma possível, cumprindo a sua missão. E é por causa disso que quando essas pessoas, alguns discípulos, começam a procurar Jesus, porque todos os outros estavam procurando por ele, querendo saber onde estavam necessitando dele, Jesus, guiado por esse conhecimento da vontade do Pai, em outras palavras, diz aos seus discípulos que ele não voltaria ali, que ele não estaria com aquelas pessoas, mas que ele precisava sair. Ele precisava partir porque haviam outros lugares, outros povoados, outros vilarejos que também necessitavam conhecer a palavra de Deus. Havia muitas pessoas a quem ele deveria chegar para manifestar assim a salvação de Deus, o Pai. Certamente seria uma posição muito mais cômoda, muito mais confortável para Jesus permanecer ali naquele lugar onde as pessoas estavam indo até ele, e assim ele também cumpria a sua missão. Mas ele entendia que era necessário ir em busca das ovelhas perdidas. Ele entendia que era necessário ir em busca daqueles que estavam longe de Deus, daqueles que precisavam, daqueles que tinham essa necessidade de receber as graças e os milagres do reino de Deus e conhecer este mesmo reino. Por isso Jesus não é capaz de se manter nessa posição cômoda, mas sempre está avançando em busca, cumprindo a sua missão. É exatamente por isso que muitas vezes a Igreja nos lembra, e por meio do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, tem nos lembrado constantemente a nossa necessidade de, enquanto Igreja que somos, enquanto discípulos de Jesus, repetir os mesmos gestos de Jesus. Porque, infelizmente, muitas vezes nós acabamos nos colocando na situação cômoda daquele que já tem a fé, daquele que já conhece a salvação e por isso acabamos nos fechando e deixamos de nos comprometer com a outra pessoa. Jesus estava plenamente comprometido pela salvação de todos e por isso ia em busca, saía das suas condições mais confortáveis para evangelizar e anunciar o reino de Deus. Precisaríamos nos perguntar de uma maneira muito séria até que ponto estamos nos deixando levar, até que ponto somos igreja que anuncia o Cristo. Se Cristo assim o fez, nós, enquanto discípulos seus, precisamos imitar-lhe,
precisamos também ir em busca, precisamos sair da nossa condição cômoda e continuar com a nossa vida anunciando o reino de Deus. Não podemos ficar satisfeitos em termos a fé, em nos pensar pessoas salvas e pensar que já encontramos o Cristo, então as coisas estão tudo bem, tudo certo, tudo confortável. Este não é o nosso caminho. Enquanto discípulos de Jesus, não podemos nos cansar de evangelizar. Não podemos nos contentar num lugar cômodo, mas precisamos sempre continuar com a nossa vida, fazendo aquilo que Jesus fez, anunciar o reino de Deus. Que Deus nos abençoe.